A única certeza que você tem é de que você está mudando. E as mudanças começam a acontecer, as críticas acontecem, as pessoas começam a dizer você não é mais o mesmo, e você mesmo já não começa mais a se reconhecer mais. E isso é quase que uma nova vida. Se antes achávamos que tínhamos nascido já em Cristo e pregávamos Coríntios 5,17, que as coisas novas agora tudo vem se acrescentando e o que é velho já se passou, a gente começa numa cultura, na cultura do céu, entendendo que era tudo velho e que nada mudou. A gente ainda vivia no velho. Mudamos as roupas, mudamos o linguajar, mudamos algumas coisinhas em nós e nós achamos que estávamos mudados até conhecermos o novo. Tem uma propaganda na televisão que diz que você entende que você está caminhando bem no seu veículo até que alguém passe num veículo mais rápido. E eu comecei a entender isso sobre cultura, sobre alinhamento. Eu achava que eu estava bem até olhar para a vida de alguém. E a primeiro momento eu dizia, não tem cara de crente. Não. E eu via que estava caminhando melhor do que eu. E eu entendia que alguma coisa estava errada. Nós mudamos muitas coisas, mas não fizeram diferença nenhuma no ambiente em que nós vivíamos. E por isso eu acredito que quando o Felipe ele falou comigo sobre fazer uma conferência de alinhamento, de propósito, eu fiquei apaixonado. E confesso que a gente sempre espera mais. Mas talvez Deus não queira o nosso mais. Talvez esse mais nosso seja essa cultura velha. Talvez esse mais nosso e essa vontade de fazer tudo de uma vez seja essa cultura ao qual nós fomos impregnados do que tem que ser dessa maneira, tem que ser assim, tem que ser da maneira X, já está tudo desenhado, tudo engessado, e nós aprendemos dessa forma, como a adoração que o Felipe agora há pouco disse, tem que ser assim, tem que ser de pé, tem que ser para a direita, tem que ser para a esquerda, tem que dar a voltinha, tem que ser com essa roupa, tem que ser dessa maneira, não pode ser de tênis, tem que ser de sapato, o cabelo tem que ser assim. E nós aprendemos isso também em tudo que nós fazemos. Na criação dos nossos filhos, depois que nós viemos dessa nova vida, na maneira de nos relacionar, e nós aprendemos num determinado momento, e eu louvo a Deus que ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo de alinhar e fazer o que precisa ser feito, para que não cheguemos no final, e deixemos como legado frustração. Quando formos, os nossos filhos conhecerão então algo diferente, ou quando eles forem para outro lugar, e eles dirão, uau, agora eu conheci um evangelho de verdade. Agora eu conheci a verdade. Algumas pessoas disseram, mas agora parece que tudo que o Senhor fez para trás não foi bom. Eu nem sei mais se foi. Algumas pessoas se salvaram porque eu estava pregando a palavra. Algumas pessoas mudaram porque eu orei em nome de Jesus. Mas podia ser muito melhor se eu já fosse de Jesus. Se eu já tivesse alinhado com os céus. Eu fiquei em parafuso essa semana, tanta coisa deu errada, tanta coisa, sabe? Muita coisa deu errada. E não é aquele papinho de que antes a gente vinha e falava, mas já estava com tudo pronto, não. Não é, Deus mudou, não, a gente fazia tanto isso, eu pelo menos fazia tanto isso, eu aprendi, essa cultura estava impregnada em mim. Olha, eu nem preparei nada, mas Deus me deu uma palavra vindo para cá, às vezes eu tinha ficado a noite toda gerando aquilo, mas era a cultura que tinha sido impregnada em mim, uma cultura de mentira, uma cultura teatral, uma cultura onde nós queríamos os aplausos, onde nós queríamos os tapinhas das costas, essa cultura. E quando eu fui buscar, em meio a toda a crise que eu passei essa semana, quando eu fui buscar sobre cultura, confesso que eu achei que ia vir alguma coisa mais legal, mas cultura nada mais é do que cultivar. Entre tantas coisas, cultura é cultivar. Eu achei que ia vir alguma coisa bem mais complexa, e cultura é cultivar. E eu entendi que Cristo veio para cá para cultivar, para estar nos ensinando a cultivar algo, principalmente o que se trata, no que se tange à área do amor, em que nós somos muito fracos em amar.
Nós somos muito fortes em julgar, muito fortes em apontar, somos muito fortes em tomar decisões muitas vezes, mas muito fracos no que se tange a amar. Nós desistimos muito fácil quando se trata de amar. E nós temos 1000 desculpas. Somos craques para darmos desculpas para não amar. E nisso tudo, buscando, orando, conversando, ouvindo e começando a escrever de um lado para o outro, Deus começou a me levar a tantos lugares que eu nem sei mais que corpo tem aquilo que Deus me deu. Mas eu insisti tanto com o Felipe que eu queria falar de cultura, que por um momento quase que eu liguei para ele e falei assim, não, fala você de cultura, deixa eu falar de outra coisa. Mas Deus começou a mexer no meu coração e mostrar que se eu posso cultivar alguma coisa, se eu posso plantar alguma coisa, eu posso ter a certeza de que Deus vai dar o crescimento, mas eu preciso mudar primeiro em mim. Eu tenho falado isso tanto na igreja. Nós queremos mudar tantas coisas ao nosso redor, mas esquecemos de mudar a nós mesmos. E essa cultura precisa estar impregnada em nós. Felipe falou algo aqui durante o louvor sobre as camisas, e eu acho muito legal, né? Estou até preparando algumas, tá? Ele está me ajudando aí, a Kelly. Então, mas muito mais do que camisetas, nossos bonés, muito mais do que as frases no carro, frases no Facebook, nós temos que mudar algo em nós. Essa responsabilidade de Romanos 8,19 está em nós. Não está na igreja, no que se tange a nós. Não é essa coisa de nós agora. Quando o Felipe disse, eu gosto muito daquele vídeo, passei no último culto da igreja, tá? O nós, querido, não, eu entendi e passei isso lá, preguei em cima disso no último culto que eu ministrei, mas quando se trata de mudanças, começa em mim. Eu não posso exigir que o Felipe mude antes que eu mude. Eu não posso exigir que a minha filha mude antes que eu mude. Eu não posso exigir que a minha comunidade mude antes que eu mude. Eu preciso mudar. As mudanças começam em mim. Essa cultura precisa começar em mim. Numa nova maneira de pensar, numa nova maneira de agir. Essa cultura precisa ser cultivada primeiro no meu coração. Às vezes parece mais fácil mudar as pessoas. Às vezes parece mais fácil nós queremos mudar o nosso bairro. E eu sempre fui apaixonado por missões urbanas. Sou apaixonado por ganhar pessoas. Mas como é que eu vou mudar pessoas se eu ainda não mudei a mim mesmo? E aí, eu quero ler com você alguns textos, e não quero me prender a um só. E o primeiro deles está em 1 Coríntios 4, 1 ao 5. Queria muito a ajuda da igreja, que pudesse estar me ajudando. Eu quero falar aí nesse primeiro aí, sobre um propósito celestial para nós. 1 Coríntios. Eu não sei se... Não, me parece que eu vim aqui num culto, a galera até ajudava a ler aí. O cara muito top aqui, quando eu vim aqui. Como é que ele chama? Aquele... o cara é muito doido. Ele falou aqui umas coisas que me deixou em parafuso durante um tempão. Meu Deus. Michel Duque. Caraca, muito bom cara, né? Aí depois eu vou lá no Cabo Frio. O cara também, Anderson Bonfim. Essa música que vocês cantaram aí dele, não foi a primeira? Anderson Bonfim. Primeira música que vocês cantaram aqui, eu acho que era dele. Ele falava, brava, não Anderson não? Foi dele. Eu troquei tudo já. Tá bom. 1 Coríntios do 1 ao 5. Pode me ajudar a ler aí? Alguém pode ler para mim? 1 Coríntios 4, do 1 ao 5. Que os homens não considerem, pois como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel.
Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque, embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. Eu li esses 5, mas tem algo que me chama muita atenção aqui dentro dessa cultura que nos foi impregnada no passado, essa cultura dos céus. Porque ou é cultura dos homens, ou é o reino dos homens, ou é reino dos céus que nós estamos vivendo. Alguns já vieram pregando para quem nós apacentamos, para quem nós trabalhamos, é para Deus ou é para os homens? Nós servimos a Deus, servimos os homens, mas a verdade é a quem nós queremos agradar. Há uma contradição, porque temos que agradar. Lucas 2,52 diz que Jesus caía na graça de todo o povo, Jesus crescia, amém. Mas a quem? A qual cultura que nós estamos impregnados? Só é dos homens ou é de Deus? Porque a de Deus diz que para o propósito celestial, os dispenseiros, nós precisamos ser encontrados fiéis. Não precisa ser encontrado com diploma na parede. Você não precisa ser encontrado com mais talento do que o outro. A Bíblia diz aqui que você precisa ser encontrado fiel. Tem um propósito para você. E dentro desse propósito, a finalidade dele, o seu cumprimento depende da fidelidade. Está bem dizendo aqui no versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se dá, se não ser julgado por vós. Perdão, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Será possível que não há pessoas fiéis? Porque se está escrito que há um requerer da fidelidade, porque há infiéis. Onde estarão os fiéis? Fiéis só no que se tange a ofertar, a entregar dízimo, nos horários dos ensaios. Será que só isso? Será que é só no que se tange a esse serviço? Será que o nosso serviço acaba quando fecha a igreja? E nos nossos lares, e no trabalho, e no colégio, eu descobri que a cultura dos homens me diz que quando a igreja se fecha, eu não preciso ser mais tão espiritual. E é por isso que dava tanto problema em casa. Mas na cultura dos céus eu continuo como filho manifesto lá fora. Eu continuo manifestando lá fora. Não é a roupa. Hoje nós rimos pela tarde, de um amigo nosso que se deu o luxo, talvez, acho que umas 3 horas da tarde, ele me posta uma foto na praia. Devia ser umas 3 horas da tarde, E nós rimos, falamos, pô, deve ser tudo de bom, final da tarde, pegar um marzão, deve ser tudo de bom, E a Gisele se manifestou, oxa, que vontade. Eu, caraca, no final da tarde, você está ali e vai. Amados, quantos ainda dizem hoje? Não é de Deus. Podia estar no hospital, não é de Deus, olha lá. A praia foi feita para exibição do corpo. Essa cultura, onde nós morríamos de vontade, mas não podíamos dizer porque era pecado. É a cultura que nos impregnaram, a cultura da vergonha, do medo. A cultura onde nós nos escondíamos atrás de que tudo era errado e de que todas as coisas que Deus fez não eram para nós. Quando Deus disse que só precisávamos ser encontrados como fiéis. Fiéis na igreja, fiéis na praia, fiéis em casa, fiéis no colégio, fiéis no seu trabalho, fiéis. Quantas vezes eu venho da cidade de Volta Redonda e quantas vezes eu vi aquela grande indústria chamada CSN se afundar, porque os trabalhadores ali não eram fiéis, eles roubavam. Eles roubavam ali até o ponto de privatizar, o governo vê que não dava lucro, privatizar. Porque faltavam trabalhadores fiéis.
O Senhor está dizendo que para que essa cultura fosse impregnada como uma cultura celestial, o propósito dos céus para estes despenseiros requeria deles fidelidade. É isso que Deus requer de nós. Despenseiro é porque cuidamos de alguma coisa. Mas eu quero avançar para que a gente possa chegar num lugar bem confortável para nós. Ou melhor, desconfortável. Efésios 4. Efésios 4, capítulo 1, fala de unidade. Acompanhe comigo aí, eu vou ler esse. Rogo-vos, pois, Senhor, eu, prisioneiro, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Na cultura dos homens há vários deuses, e não é diferente com a gente. Existe o Deus daqueles que usam as bermudas, o Deus daqueles que usam o cabelo longo, e a gente acaba mostrando para cada um que o Deus da nossa igreja é melhor do Deus da outra igreja. E numa disputa nós dividimos como se pudéssemos dividir a Deus, como se fosse um Deus liberal e um Deus mais certinho. Dizemos que há doutrinas que nós colocamos que para ensinar as pessoas a andar em santidade, e esquecemos que Ele é um só, porque a cultura dos céus, a cultura do reino de Deus, diz que Ele é um só e Pai de todos. E nós nos esquecemos disso por algum tempo. Dissemos que somos todos irmãos, mas falamos em meia boca para as pessoas, não, lá é muito liberal, lá eles usam tatuagem, lá eles usam brinco, é melhor não. Lá eles fazem isso, melhor é ficar aqui. Quando na cultura do reino, só há um Pai, só há um Senhor, só há um batismo, só há um Espírito, Deus é o mesmo em todos os lugares. Não há a placa. Não, querido. Algumas pessoas disseram para mim um dia, então arranca a sua placa. Amados, placa é como o nome que você tem. Só te diferencia um do outro, mas não te faz melhor do que um do outro. Isso não te faz melhor. Volto a dizer o que disse aqui numa vez que preguei. Sou um sonhador e sonho com um dia não termos placa, só endereço. Sonho com um dia termos os nossos nomes apenas para cumprir um papel burocrático, porque temos que ter um CNPJ. Mas quando as pessoas perguntarem, eu sonho com um dia onde nós poderemos dizer o endereço. Poderemos dizer somente o endereço, o nome da rua, o número do local onde nós estamos, e quando as pessoas perguntarem o nome, nós podemos dizer a igreja. Mas que igreja é? A única igreja do Senhor, do único Pai, só existe um. É uma única cultura. Há diversidade, há barbudos, há carecas, há cabeludos, há outros tatuados, há de brincos, mas é um só Senhor. O Espírito que age em um, age no outro. Um só Deus. Não haverá no céu isso. Não haverá o céu dos barbudos, o céu dos carecas, o céu dos bonitos, o céu dos feios. Eu acho que nem haverá feio lá em cima. Como diz o Luiz, até os feios reproduzem, mas no céu eu acredito que não haverá feio. Então, os feios estão tranquilos. Vão chegar lá, ficarão bonitos. Amém? Só os bonitos dizem amém, amém? E os feios eu não vou pedir para falar, né? Terceiro, Lucas capítulo 15, verso 31, 32. Agora sim eu quero que me ajude, leia para mim, por favor. Cultura. Qual cultura que nós realmente seguimos? Que nós
vivemos aqui dentro, nos momentos que nós passamos e aquilo que nós vivemos lá fora. Há uma briga espiritual muito grande, há uma batalha muito grande, porque muitas vezes nós não gostamos de falar, mas, cara, se um cara fantástico como Pedro, no momento disse e reconhece pelo Senhor que Cristo era o Senhor, e o Senhor o elogia, bem disseste, Pedro. Uau! Que coisa! Não passou muito tempo, o próprio Cristo disse para Pedro: sai! Sai que o capeta está em ti, Pedro! E nós não gostamos de dizer que emprestamos a nossa boca para o diabo. Somos tão espirituais que somos incapazes de admitir que volta e meia nós emprestamos os nossos lábios para o diabo. Porque essa cultura que nos foi impregnada, que nós não erramos. Que nós somos. Eu lembro-me que um dia, eu e a Cris trabalhávamos com uma obreira, e ela dizia sempre pra gente: pastor, eu sou 100% espiritual. E a gente ficava: meu Deus, sou 100%. Pastor, eu quase não durmo e quase não como mais. Meu Deus do céu, olha que coisa linda. Já pensou? Por que, quer dizer, se fosse hoje ele dizer, então a senhora é um zumbi. Porque, amados, estamos na carne, nós dançamos da carne, nós comemos, tá aí, né, Rafa, aquela picanha, uau, provocação, Rafa, poxa, mas nós não gostamos de ouvir essas verdades, nós gostamos de ser elogiados. Isso porque nós não entendemos. Quem achou pode ler para mim aí, 31 e 32. Lucas 15, 31 e 32. Amém? Eu pedi para ler o final aí, porque eu tenho certeza que você conhece essa passagem aí do filho pródigo. O filho mais velho tem todo aquele contexto, ele fica indignado, mas por que ele ficou indignado? Porque ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele não entendeu, o pai desenhou, né? Tem gente que você precisa desenhar o negócio. Aí você precisa desenhar, fazer mímica, e o cara no final ainda não entendeu. O pai desenha para ele: filho, você está aqui, é tudo seu. Olha, mas ele estava morto e reviveu, e o filho ainda não entende. Aí, querido, tem uma frase que eu gosto muito de ouvir. Eu não sei se o Luiz fala essa frase ou se foi o Lapa que falou essa frase. Quem não entende, não desfruta. O filho mais velho não entendeu o que estava acontecendo, por isso não pôde desfrutar da alegria do ambiente. Reino de Deus é entendimento. Se você não entende, você não desfruta. Se você não desfruta, você não consegue estar alegre com quem está alegre. É por isso que tem tanta gente que está assim, ó. Ora quero, ora não quero. Pastor Felipe, eu queria, mas não vai dar. Ser ou não ser. É por isso, amados, é porque não está entendendo o que está acontecendo. As dores que nós estamos passando, as batalhas espirituais, os conflitos que nós estamos vivendo, e eu digo isso por mim, os conflitos que têm passado no meu coração, os conflitos que têm sido gerados em mim, de mudanças, de perdas, são ganhos, porque essa cultura do nosso reino, o reino dos céus, querido, nós pertencemos aos céus, nós fomos escolhidos. João 15,16 diz que o Senhor nos escolheu primeiro. Essa cultura do reino dos céus, ela é diferente da nossa cultura de homens. Aquilo que nós éramos no passado, como crentes, como pessoas apenas religiosas, nós temos que estar nos lugares mais altos, nas primeiras cadeiras.
Nós até despistávamos, sentávamos lá atrás, mas se não nos convidássemos para frente, nós ficávamos indignados, até amaldiçoávamos lugares. Maldito não deu honra, quem não honra não é honrado. Quantas vezes eu fiz isso? Olha que pouca vergonha, essa igreja nem anunciou que o pastor Sérgio estava aqui. Oh, que vergonha, Felipe. Que coisa! No reino de Deus é diferente. O menor é o maior. O último é o primeiro. Para viver tem que morrer. Esse é reino dos céus, gente. É diferente. Só que nós estamos nas nossas igrejas achando, com camisas, com bonés, com lindas frases no Facebook, mas ainda vivemos o reino de homens. Brigamos por lugares. Brigamos por lugar mais perto do pastor. Temos ciúme de quem se aproxima. Temos ciúme de quem assume. Querido, eu nunca vi uma geração lutar tanto para ganhar o traficante, a prostituta e os ébrios. Eu nunca vi uma geração com tanta vontade de tirar essa gente da marginalização e trazer para dentro da casa do Senhor. Mas eu também nunca vi uma geração, quando essas pessoas chegam aqui dentro, também empurrarem ela pela porta dos fundos. Porque nós queremos colocar tempos, queremos determinar, queremos julgar. Não, não pode tocar, não pode fazer isso. Não pode se assentar no poço com o meu Jesus. Não, você não pode falar com ela, Jesus. Tentaram fazer isso no passado, e nós reproduzimos isso agora no presente. Não pode. Pastor Felipe, não pode. Não pode, ele veio da macumba, pastor Felipe. Não pode. Não pode. E nós reproduzimos isso porque não entendemos a alegria que está acontecendo quando aquele que estava morto entra. Agora é para fazer festa. Se você lembrar do que o Pai fez por aquele menino, é o que o Senhor quer que façamos por aqueles que estavam mortos e reviveram. Ele quer que nós honremos. E quantos filhos mais velhos, sem entendimento ao nosso lado, chegou agora e o Senhor já abriu a porta. Chegou agora e o Senhor fica bajulando. Chegou agora, vai quebrar a cara, vai te trair. Que traiam, querido, que traiam-nos, que nos abandone, mas que não deixemos de cumprir o propósito de Deus. Eu disse por algumas vezes, e se torno repetitivo, me dou o luxo de que quanto mais velho ficamos, podemos falar mais vezes a mesma coisa, que as pessoas dizem que é mania de velho. Então, não vou pedir desculpas se estou repetindo. Mas em uma dessas crises, eu me sentia enganado e injustiçado de ajudar pessoas. E no final, quando eu entendia que elas tinham que me retornar agora o gasto que eu tive com elas iam embora. Era exatamente isso. Poxa, ajudo e elas vão embora quando ficam melhores. Agora começou a trabalhar. Quando não trabalhava, o pastor ajudava. Agora começou a trabalhar, vai dar dízimo em outro lugar, lá no Filipe. Não está certo isso. Essa é a cultura de homens, cara. E eu fui reclamar com Deus. Eu caí na besteira de reclamar com Deus. Chorei e disse para o Senhor que eu estava cansado de ser bobo, cansado de ser enganado, cansado de ser usado. As pessoas só... Tem pessoa que já me liga, eu já sei que vai pedir alguma coisa. E aí você pega umas frases facebookianas ainda que te ajuda, te empurra mais, Aí você fica cheio de razão. E Deus falou comigo, filho, eu sei que parece assim muito espiritual, mas foi exatamente isso que aconteceu. Filho, melhor ser usado do que ser inútil. Porque o que é inútil eu jogo fora, não tem utilidade. E eu pedi perdão ao Senhor, querido, que eu seja usado, que me usem, mas que eu não seja inútil nunca.
Essa é a cultura do reino de Deus. Que sejamos usados, mas que nunca sejamos encontrados como inúteis. Porque Deus não quer, querido. Quando Deus me moía, e eu sei que tem pessoa aqui nessa noite que sabe o que aconteceu comigo durante essa semana. Minha esposa, nossa filha, está ali a Kelly. Querido, tantos conflitos, tantas coisas acontecendo. A gente vai vendo, a gente vê que a gente precisa entender o que está acontecendo ao nosso redor. Precisa entender a alegria de alguns. Por que fulano ri tanto? Por que está acontecendo isso? E você precisa se envolver nessa alegria. Você precisa se envolver, porque aquele que já entendeu, querido, pode te ensinar a entender também. Era o que o pai queria fazer. Filho, entra no contexto da festa. Filho, entra no contexto do entendimento que eu já tive. O seu irmão está de volta. O seu irmão está de volta para o ambiente que você já estava. E se você não desfrutou até hoje, é porque você não tinha entendido até agora. Agora a chance de entender. A chance ainda de nós entendermos qual é essa cultura que estão nas camisetas, nas frases do Facebook, nos nossos bonés, e que sai muitas vezes sem nós entendermos. Nós estamos falando, somos conhecedores de alguns tipos de línguas, até estranhas, mas ainda não entendemos a mais fácil, a linguagem do amor. Hoje o Felipe falou, é só amar. Fazer mais o quê? É só amar. Lembra disso? Só amar. Mas o que fazer depois disso? Não tem depois disso, é só amar. Pastor, mas aí o senhor está querendo generalizar, e não, tem que ter uma ação, e se o cara fizer isso, tem que amar. Não tem como seguirmos a Jesus sem cruz. Na cultura da religião, nós substituímos a cruz pelas orações de joelho, e não tenho nada contra orar de joelho. Nós substituímos a cruz pelos montes, e não tenho nada contra subir ao monte. Na cultura religiosa, nós substituímos a cruz por algum tipo de sacrifício mais visível, e hoje, diga-se de passagem, mais visível ainda, por causa das redes sociais. E nós substituímos essa cruz invisível por atos visíveis que nos coloca em evidência. É essa cultura religiosa que está impregnada em nós e que nós vemos dar certo no outro e queremos fazer também. E aí nós escutamos pessoas dizer, fulano já mudou 3 vezes esse ano a visão. Fulano já mudou 3 vezes de discipulador. Fulano já mudou 3 vezes esse ano, 4 vezes, 5 vezes. Está igual a estação. Outono, inverno, verão, como é que é? Não sei, né? Muda também. E vamos mudando. Porque essa cultura do dar certo, deu certo ali com o Felipe, então eu vou pintar de preto também. Deu certo com o Felipe, agora eu vou deixar a barba crescer. Algumas pessoas falaram, o senhor deixou a barba crescer por causa do pessoal do Mevan. Não, porque eu nem barba tenho. Eu sempre fui louco para deixar a barba crescer, minha mulher que não gostava. Aí um dia ela deixou, deixei também, tem que ter a barba. Sempre gostei. E aí, não, o senhor deixou a barba crescer agora por causa do pessoal do Mevan, hein? Oxe. Verdade. Engraçado, eu nem pensei nessa resposta, é verdade. O Luiz nem tem barba, tá? É por isso que eu acho ele mais feio do que o Júnior, do que eu, do que o Felipe. Então, se ele tivesse barba, ele era mais bonito. Faltou a barba. Mas ele já foi careca. Eu lembro que ele já foi careca. Essa cultura onde nós temos que copiar para dar certo. Essa cultura onde nós não vamos mais para o secreto para buscar o que Deus tem para nós. Porque a cultura do reino dos céus, nós entramos para o secreto e falamos com o Pai. E não precisamos evidenciar isso, tá dizendo, olha, porque o Espírito está dizendo para mim aqui agora. Não precisamos não, porque Ele está dizendo. É Ele que é o dono, é Ele que está aqui. É um só Espírito. Não há mais cruz. Seu reino, não há justiça. Para que buscar reino? Que reino nós buscamos?
Porque o reino dos homens é um reino de disputa, aonde nós não usamos mais aquela parte da Bíblia que diz julgai os outros superiores a vós mesmos. Pelo contrário, se há alguém superior neste lugar, sou eu. Ok? Eu estou com a palavra. O Espírito fala aqui comigo. Você não pode contestar. Você não pode sair daqui. Se você sair, você estará debaixo de maldição. Aí o outro pega a palavra e descasca. Não, não é bem assim. Porque agora está com a palavra, é dele a palavra. E as pessoas ficam nessa cultura, onde precisamos exibir nosso grau de conhecimento para respaldar as novas visões. Uma das coisas que eu sou apaixonado no que o Luiz fala, é porque ele sempre enfatiza que ele não criou nada. Tem nada de novo, ele sempre fala isso, né? Está tudo aqui. Só Deus está abrindo. E essa geração está entendendo o que tem que fazer. Ninguém redescobriu o fogo. Ninguém teve uma nova revelação. Não veio um anjo do céu, porque se viesse, a Bíblia diz que nós teríamos que queimá-lo, trazendo um novo evangelho. Não, a Bíblia não diz que tem que queimar, não. Só diz que não é de Deus. Amados, nessa cultura, o reino de Deus não tem justiça, é um reino sem justiça. Porque a Bíblia diz, se buscarmos o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que justiça? Não é a nossa, porque a nossa, a palavra diz que a nossa é como trapo de imundícia, não vale nada. A maneira com que nós julgamos não presta para Deus. Mas a maneira com qual Ele julga, a justiça de Deus, ela nos traz acréscimo, ela nos acrescenta o que nós precisamos. Isso é cultura dos céus. É por isso que nós vemos tantas pessoas devolvendo o dízimo, tantas pessoas ofertando, tantas pessoas fazendo obra de caridade, mas com vida miserável. Porque é a nossa justiça. É aquilo que nós cobramos. Olha, eu dei, Senhor. Agora o Senhor tem que me dar tanto. 30, 60, 100. Mas a justiça de Deus, não. A justiça de Deus, depois de dar, eu ainda me sinto inútil. Depois de fazer, eu ainda me sinto inútil. Porque talvez eu só tenha feito o que me foi pedido. Mas quando pregamos isso, somos ingratos. A pessoa, depois de todo o trabalho que pintaram aqui, não sei nem quem veio, então, por favor. Tá? Filipe diz assim, seus inúteis. Olha isso, pastor. Mano, vocês só fizeram o que foi proposto. Uau! Esse cara não é pastor. Não sabe amar. Esse cara não é pastor. Não tem cara de pastor. Barriga de pastor ele já tem. É assim que nós entendemos e nós vamos trazendo, nós pregamos, nós falamos, nós decoramos lindos versículos, mas ainda cultivamos erva daninha, ainda cultivamos espinhos. Aqueles mesmos espinhos que nos sufocavam lá atrás, sufocam os outros agora. No reino dos homens, sua cultura é cultivada segundo o interesse de cada um. E é por isso que existem várias visões. Por isso que existem tantas coisas diferentes que fazem com que quem ainda não conhece ficar tão confuso. E temos que dar tantas explicações quando nós podíamos tomar mais tempo em adorações. No reino dos céus, a cultura é uma só. Atos 2, 42, eu quero falar de Atos 2, 42, eu vou ler e quero fechar com isso. Eu venho de uma cultura onde pregar era uma arte teatral em que fazíamos com que o povo gritasse, desse glória a Deus, virasse cambalhota. E saíamos satisfeitos de ter feito um culto avivado. Eu louvo a Deus que eu estou me libertando disso.
Se você não tivesse dado um glória a Deus, aí mandar você dar. Mas não é? Joga a mão pro alto, glória a Deus. Risca fogo. Atos 2, 42. Isso fazia bem pro nosso ego. Isso fazia bem. Lembro-me que a primeira vez que eu ministrei numa igreja foi em Arrozal, um presbítero e um evangelista no final do culto, eu pregando desse jeito assim, e o presbítero no final do culto falou assim: rapaz, você tem muito que aprender. Eu falei, é? Ele falou assim: você precisa de ter mais eloquência. Olha, é assim que prega, ó. E ele me ensinou, faz esse negócio de ideia que eu fiz isso mesmo depois. Fazia. Eu achava que eu era hiper eloquente. Tava uns pulinhos. Aí eu falava que os outros caras eram tudo frio. Atos 2, 42. Sem querer ser místico, tem 7 coisas muito legais aí pra gente ver aí, muito rápido aí, mas não pude deixar de reparar que são 7. E por favor, não tome isso por místicos. Diz aí 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Era uma só cultura, querido. Vendiam suas propriedades, bens, distribuíam produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com muita alegria e singeleza de coração. A gente está avivado no momento e quando você olha e não está mais. É uma frieza e eu não entendo que isso é justificado pela Bíblia, porque é a mesma Bíblia que diz que esfriaria, não de todos, mas de quase todos, e eu faço parte desse quase todos. Tá? Eu não posso aceitar isso em mim, não posso aceitar, você não pode aceitar isso no seu coração, nós precisamos mudar isso, mas está dizendo que eles perseveravam em uma única doutrina, perseveravam numa única direção. Então, querido, era uma perseverança, não um para cada lado. Eu persevero porque eu toco, eu lembro-me que o Luiz falou isso um dia, e eu repeti isso várias vezes na igreja: se tirar o meu microfone, o que restou de mim? Cara, eu perguntei isso para a Cris: se não fôssemos pastores, nós estaríamos na igreja? E eu, graças a Deus, entendi que sim. E cheguei numa reunião na igreja e disse: vamos buscar outro pastor para essa igreja? Quem sabe ele vai dar mais certo? Eles não aceitaram. Não sei se esse cara com medo, diz o outro ser pior do que eu, mas não aceitaram. A queda ali rindo. Mas quando é que eu faria isso no passado? Largar o meu lugar é ruim. Eu cheguei, custei para chegar aqui. E não é que eu estou rifando, não, eu tenho muito prazer daquilo que eu faço, eu sou muito honrado que Deus me escolhido, mas eu entendo que eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Quem sabe eu sou o melhor auxiliar do que o titular? Quem sabe eu vou bater um bolão melhor? Quem sabe, eu não sei. Então por que não dar o benefício da dúvida? O que importa é perseverar numa mesma direção. Porque só perseverar 5 anos, 6 anos, 10 anos não adianta. Tem que perseverar em alguma coisa que seja sólida, a palavra de Deus, aquilo que ele deixou, a doutrina que era passada, aquilo que era passado era uma coisa só. Não tinha divisão entre eles ali, podia ter problemas, divisão não. Podia ter que um achava que o gentio não podia comer, o outro não, mas eles estavam juntos. Estamos juntos, o pau come entre nós, mas estamos juntos. Não toca não. Hoje nós estamos juntos, mas não estamos juntos. Nós estamos juntos, mas se está lixando, a gente passa do outro lado. Não, vai que sobra para mim.
Deixa, ele deve ter feito alguma coisa errada, está merecendo. Deixa comer o couro lá. Aí se você seguir mais adiante, diz aí, em cada alma havia temor. Que eu não sei se eu estou com a visão embaçada, mas parece que perdeu o temor aí para fora. Parece que perdeu o temor. Parece que não há mais. Deus não está vendo, Deus está de férias, eu faço o que eu quero, não vai ter punição, não vai ter, Deus não vai mostrar. O negócio está, como digo, está feio, cara. Esquisito. Não há mais temor, mas eles tinham. E a Bíblia diz que porque eles tinham temor, muitos prodígios e sinais eram feitos. Acontecia sinais ali. Cadê os sinais, querido? Eu não estou falando de nascer dente de ouro, como o pessoal no passado falava, não. Nem sei se isso é verdade. Não estou falando desses sinais, tá, que acabam trazendo mais o pastor, ou quem está na frente da igreja mais em evidência, não. Eu estou falando de sinais de amor, sinais, porque se você ler o texto aqui, você vai ver que os sinais não eram só milagres que aconteciam, não. Eram pessoas mudando, eram pessoas ajudando umas às outras. Esses sinais que aconteciam aqui eram sinais de manifestação de amor também. Aconteciam pessoas sendo curadas, sim, mas eram manifestações de amor, onde as pessoas chegavam ao extremo de vender o que tinha e repartir com quem havia necessidade. Amados, por favor, não estou mandando ninguém vender nada que tem, mas precisamos entender que isso impressiona. Quando eu olho para aqui, eu fico, os caras tinham peito. Eles falavam, faziam. Aí algum teólogo vai levantar e vai dizer para mim, como já me disseram, não, mas é porque eles foram enganados que o mundo estava acabando. Ué, o mundo está acabando, irmão. Jesus está às portas. Amém? Nós temos plena consciência que está no fim. Olha os sinais. Se vai estar no ar até amanhã, eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Mas se já estava no fim nesse tempo, está mais perto do fim agora. Se as coisas que aconteciam aqui apontavam para que Jesus estava voltando, e ele não tinha acabado de morrer, muito mais agora. Mas eles estavam juntos por temor, querido, a Deus, não por medo de homem, com medo de não ser ordenado, com medo, Jesus, o medo, que medo é esse das pessoas? Eu vou ser ordenado? Quanto é que o Senhor vai me ordenar? Olha, eu tenho que ficar quantos anos de diácono para depois o Senhor me ordenar um evangelista, a um presbítero? Olha, qual o seminário que eu preciso fazer para mim chegar aonde o Senhor chegou? Faz o seminário da vassoura. Mas não é virar bruxo, nem bruxa não. 44. Todos que creiam estavam juntos e tinham tudo em comum, querido. Só estar junto não basta. Só estar juntinho não basta, no mesmo perfil, na mesma página, no mesmo grupo. Tem gente que está no mesmo grupo só para espionar. Eu disse esse dia na igreja que um camarada me revelou que ele tem um perfil falso. Eu disse, tu é doente. Sério, eu falei isso com uma pessoa. Ele falou, não, rapaz, eu tenho que tomar conta de algumas pessoas, então eu criei um perfil falso e eu entro para saber o que está rolando lá. Eu falei, tu é doente, cara. Eu já tenho tanto problema, imagina se eu virar um 007. Imagina. Caraca, eu já tenho tanto problema. Já tem gente que já está fazendo na lata. Imagina se o que eu vou ver por trás, o que eu não vejo na frente é porque eu não preciso ver. Aí, não, quer que eu crie um para você? Eu falei, quero não, obrigado, quero não. Eu quase gostei. Eu falei, quero não, para. Isso é loucura, isso é doença. Aí eu vou criar um perfil falso, vou pedir amizade para minha esposa para saber qual vai ser o papo dela, vou criar um perfil falso para saber como é que a minha filha reage quando é um jovem, vou criar um perfil falso para saber, quem sabe agora um perfil feminino para saber como é que o Felipe se comporta quando se trata com mulher. Olha que doença! Sabe por que isso? Porque nós estamos juntos, mas muitas vezes não temos nada em comum com o reino dos céus. Nós temos muito em comum com o reino da terra, com o reino dos homens. Aonde, se alguém tem que ganhar o primeiro lugar, que ganhe eu. No reino dos homens, aonde se alguém tem que receber a promoção, que receba eu. Se alguém tem que receber o prêmio, que receba eu. Eles tinham tudo em comum, estavam juntos e tinham tudo em comum.
Repita comigo, isso é reino dos céus. Isso é reino dos céus, querido. Que passar disso não é. Eles, além disso tudo, eles partiam o pão de casa em casa. Eu acho muito legal essa questão da casa, do convívio, nos lares, daquilo que se acontece na casa, depois virar uma igreja. Eu acho isso muito bacana, porque houve uma inversão durante um tempo. Eu mesmo saí no formato da igreja antiga, o meu pastor alugava um espaço grande, mandava 40 cadeiras, o chamado kit congregação. Kit congregação. E ele mandava 40 cadeiras e um púlpito, e o radinho, às vezes a gente tinha que se virar. Aí depois de um tempo melhorou um pouquinho, mandava uma caixa de som, um microfone com fio, e aquele kit congregação, você ficava ali durante um tempo ali para ganhar, você tinha que encher aquelas 40 cadeiras. E a gente não tinha relacionamento nenhum com o lugar, com as pessoas do lugar. E ficava batendo de porta em porta, pescando crente no aquário dos outros. Não, vem para cá que essa igreja tem uma visão mais aberta. A nossa igreja é isso aí. Qual igreja? Não, a nossa tal, a nossa e pai. E a gente vendia um peixe lá e o pessoal gostava e vinha. E o negócio até funcionava por um tempo. Por um tempo. Até as pessoas descobriram que era a mesma coisa. Talvez a corrente um pouco maior do que a outra. Talvez uma ração um pouco melhor do que a outra, mas eram tratados da mesma forma, não como ovelhas. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria. Querido, eu tenho participado de algumas ceias que o povo está promovendo tristeza. Eu lembro de que um dia alguém na igreja, na nossa igreja, disse: pastor, o senhor precisa explorar mais a ceia. Eu, como assim? O senhor precisa levar o povo a chorar. Eu, pastor, porque, olha, eu fui na igreja, o pastor falou, ele botou até lá a paixão de Cristo, lá o momento que estavam arrancando pedaços de Cristo. Tudo isso eu acho legal. Mas, querido, o que morreu reviveu, então vai lá, eu vou ficar chorando. O cara viveu. Eu fico imaginando, eu estou lá num velório, lá fazendo um sepultamento fúnebre lá, e o defunto levanta. Se eu não correr ou não infartar, eu vou pular de alegria. Já pensou? Até porque os outros vão até entender que foi a minha luz que trouxe ali, né? Então, pensou? O pastor Sérgio estava num velório, vai sair no Facebook, e o defunto levantou. Olha quanto eu não vou faturar em culto fúnebre. Todo mundo vai querer no culto fúnebre. Imagina, Felipe, se você está no culto fúnebre, o defunto levanta. Chama o Felipe, rapaz. Só não vão te convidar para culto fúnebre de sogra. Mas o resto, cara, eles vão convidar. Eles estão rindo. Havia alegria. Era alegria. Nós ainda partimos o pão com alegria. Nós ainda nos ajuntamos com alegria ou é com dor. Eles eram simples, singeleza de coração simples, querido. Não tinha muito enfeite, não tinha muita presepada, não. Era simples. A simplicidade do evangelho é tão simples, nós é que complicamos. Esse negócio que a gente chama de igreja é tão simples. Está ali fora, ali. Por isso que eu gostei. Tirei a foto ali, já botei no Facebook lá. Ali, ó. Ainda tirei a foto assim. Alguém já tirou foto assim ali? Não? Eu fui o primeiro bobão. Já tirei, já tá lá. Então, depois eu vou ver quantas curtidas teve. Agora imagina, não tem que ter cara mesmo, não. Imagina, tem que ter atitude, tem que ter comportar-se como igreja. Porque quantas vezes, querido, eu estava lá na boca de fumo antes de me converter, e o povo subia das igrejas, deixavam tão logo, alguns, né, por favor, alguns, deixavam suas bíblias em casa, tiravam suas roupagens, seus mantos dourados, e vinham lá onde eu estava, no cantinho escuro. Fala aí, maluco. Fala baixo, irmão. Chamava de irmão. Duas. Aí eu ia com 2 sacolezinhos, cara. Eram os meus melhores fregueses. Eles tinham medo de eu botar a boca no trombone.
Eu conto isso, não estou contando isso para agradar, não. A galera está aqui comigo, aqui são poucos, mas eles me ouvem falar isso. Ó. A minha esposa me ouviu falar isso há 16 anos. E eu dizia assim para a galera, por isso eu quero ouvir um crente. Aí, ó. Tinha um cara, eu não sei quantos aqui são da geração do Denorex. Pelo amor de Deus, levanta a mão alguém, cara. Carlos, levanta a mão. Kelly, levanta a mão. Eu vou entregar vocês, hein? Denorex. Parece, mas não é. E tinha aquele negócio. Estão vivendo a geração do Denorex. Tem cara, mas não age como. Fala como crente, mas não ama como servo, como filho. Lê como teólogo, discute como mestre, mas não sabe ser simples como uma criança. Parece, mas não é. E sabe o que tem acontecido? Nós saímos de uma rota para ir nesses lugares que nos impressiona. Nós paramos o caminho que nós estamos tomando e vamos lá, porque tudo mostra que tem fruto. E quando chega lá, querido, se Jesus, ele se deparou com isso, imagina nós. Chega lá, a gente vê, não tem. Você procura e não tem. E você procura e não tem. Você espera a temporada e não tem. E às vezes desistimos, porque achamos que são todos iguais. Não são iguais, eu louvo a Deus por isso. Porque iguais não temos que ser no nosso estereótipo, nós temos que ser no nosso coração. É na cultura, no pensamento, na alegria, na singeleza. E para terminar, simpatia. A gente ganha muita gente, os nossos programas de rádio e televisão, os nossos evangelismo no Facebook, os trabalhos na rua, a gente ganha muita gente. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que ouviram programas de rádio, televisão, pessoas que, através da rede social, têm se rendido ao Senhor. Eu tenho muitas pessoas que me contam isso. Até porque eu tenho essa curiosidade de perguntar como que você se rendeu. Pessoas que às vezes estavam fumando maconha e ali, vendo alguma coisa, naquele momento, sentiu-se tocado e ali fumou seu último cigarro de maconha e dá esse testemunho para mim, porque eu sempre pergunto como é que aconteceu, porque comigo foi algo tremendo, então eu sempre pergunto. E aí eu entendo por que essas pessoas não estão aqui. Por que essas pessoas vêm e depois elas não ficam com a gente. Talvez seja por falta desse tipo de cultura aqui, ó. Louvando a Deus, os que estavam lá, aqueles mesmos, perseveravam na doutrina, no temor, estavam juntos, tá? Tinham tudo em comum, partiam o pão, eram simples. Eles também tinham um negócio muito legal. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam ser salvos. Quem acrescentava lá na congregação era Deus. A eles cabiam cair na graça do povo. Cara, às vezes a gente é muito querido na igreja, mas às vezes nós somos odiados no trabalho, porque somos os caras mais chatos. Às vezes somos odiados. E eu não estou falando, hoje eu conversando com o Felipe, eu vi, até compartilhei com ele algo que eu antigamente ficaria decepcionado. Alguém disse para mim essa semana passada, não foi essa semana, já foi essa semana. Já estava já em crise e fiquei mais, assim, quase que eu fiquei. Se eu tivesse, eu ia ficar mais em crise. A pessoa disse, tu é pastor mesmo? Eu disse, sou. Você está de sacanagem, tu é pastor mesmo? Eu estava com sapatênis ainda surradinho, que eu estava andando de moto, tá tudo sujo. Aí a calça surradinha, aí camiseta. Aí, você tá de sacanagem, você é pastor mesmo? Você não tem cara de pastor não. Sou. Você é muito doido, você não é pastor nada não. Você é pastor mesmo? Eu falei, cara, pastor sim. Você tem uma carteirinha assim, me fala, seu pastor? Eu falei, cara, por incrível que pareça, eu tenho. Eu sou crente mesmo, tá vendo? Ó, por favor, quando eu mostrar, no mínimo uns 3 falando em línguas. Ainda com a tarja verde e amarela. Olha que coisa antiga lá. Tá vendo? Só faltou o brasão. Aquele bacana, né?
das Forças Armadas, só faltou isso. E ele, cara, mas não, cara, não precisa, você é pastor mesmo? Eu falei, sou, rapaz, por quê? Ele, cara, eu tinha estado numa situação com eles brincaram, falaram besteira, eu dei aquela risada sem graça quando fala besteira, e saí pela tangente, deixei o meu recado. Pô, faz isso não, galera, pô, isso não é vida não, tal, e tal, os meninos brincaram comigo ainda, e eu disse, pô, ainda brinquei ainda do que eles estavam fazendo. Eu falei, pô, ainda se fosse da boa, ainda isso é porcaria, cara, isso é tudo misturado, vocês nem conhecem o que é boa. Aí o cara falou, pô, pastor, sai da época da boa. Eu falei, sou da época da tal, ainda falei um negócio lá, vou falar não, que tem jovem aqui, depois vou ficar repetindo. Aí eu falei o negócio lá com o menino, aí ele ficou com aquilo na cabeça e disse que eu não era pastor. E quando eu falei com ele que era pastor, ele falou assim, pô, pastor, foi fácil sair dessa vida? Ele disse, não foi não, cara, não é fácil nem ficar nessa que eu estou agora. Ele disse, pô, o que eu faço? Eu falei, cara, não faz, cara, tem que caminhar. Não é fácil, gente. A cultura dos homens, a gente chega aqui e parece que é Superman. Eu não brigo com a minha mulher, eu não tenho problema com nenhum colega, porque eu tenho a paz com todos. Cara, eu sou 100%, cara. Pô, eu não zoo ninguém, não estou zoando o Cadu desde a hora que eu cheguei aqui. Cadu, não consigo olhar você não lembrar daquilo. Eu estou traumatizado, vou ter que fazer cura interior. Eu vou ter que fazer cura interior por causa de você, Cadu. O bom que ele é pilhento, cara. Ele é pilhento demais. Eu me livro mais bobo ainda. Todo mundo tá no carro, era bom. Não, o mais sério era aquele menino. Cadê ele? Não. Ele foi o... Não, o mais sério caiu o outro. Ali, tá filmando ali? Fala o nome dele, gente. O Vitor. O Vitor é o mais sério do carro. Cadê a esposa do Vitor? É o mais sério, tá? O cara mais sério do carro era o Vitor. Meu Deus do céu, mais sério. Não, ele é sério mesmo, mais sério do carro. O outro lá atrás, lá, meu Deus do céu, o João, tadinho do João. Menino prodígio. Simpatia, cara. Até quando a gente vai ser o chato da parada? Até quando a gente vai ser o surfista sem onda? Ih, chegou o fulano, parou a brincadeira. Até quando, cara? Porque se nós não formos simpáticos, né, como a cultura do reino aqui diz, Deus não nos acrescentará aqueles que já foram salvos. Está dizendo aqui, cara. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É o Senhor que vai mandar, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para cá. A gente só precisa ser simpático lá onde a gente anda. A gente não precisa tirar ninguém de lugar nenhum, a gente só precisa ser simpático onde a gente anda. Você notou que a gente às vezes vive dois reinos diferentes? Lá na igreja, eu não sei se é onde eu vi, onde eu li. A gente lê tanta coisa que depois a gente não sabe mais nem onde a gente ouviu. Ainda bem que está guardado, né? Então, esse negócio de minha vida secular e minha vida espiritual. Cara, negócio meio... Não sei se pode falar aqui, vou pedir corte aí. É um negócio meio kardecista isso aí, não? Duas vidas? Né? Meio... Eu não tinha prestado atenção nesse negócio aí, meio kardecista esse trem, cara. Tá? Não, porque a minha vida secular, ninguém tem nada com isso, pastor Felipe. Porque a minha vida espiritual aqui, o senhor não tem nada que reclamar dela. Cara, e eu sempre engoli isso e repeti esse negócio. Não, porque a minha vida secular lá fora, que tem problema meu. Depois eu falei, caramba, eu tô meio Chico Xavier, cara. Não é possível. Não existe uma vida, irmão. E ela é para ser vivida em Cristo. Ou você vive ela com a cultura dos céus, ou você vai viver enganado, socado dentro de um lugar chamado igreja, sem nunca ser igreja. E a decepção maior será naquele dia em que o Senhor disser para mim assim, né? Entra para cá, Sérgio, entra no gozo aqui, vem cá. E talvez para alguns o Senhor, viu que pretensão? E alguns ele dizia assim, apartai-me de mim, maldito, porque eu não te conheço. E aí a gente vai entender que tinham duas culturas, não impostas por Deus, mas impostas pelos homens. E nós aceitamos isso dentro das igrejas. Entendemos que nossa fidelidade é só dar dízimo e oferta. Frequentar os cultos e seus horários respectivos, né, como diz talvez o estatuto de tal igreja. O meu estatuto está dizendo que a função do membro de todos os...
Oh, está lá no estatuto, querido. Peguei um modelo de um outro. Para ser ordenado, lá no meu estatuto está dizendo que o cara que não for dizimista não pode ser ordenado a diácono. Eu ensinei isso tantas vezes. O que adianta o cara dar o dízimo e não ser fiel em outras áreas? Se nós podemos entender essa cultura, nós podemos entender o que Deus quer de nós. E se nós entendemos, nós podemos desfrutar desse alinhamento que Deus está trazendo para nós. Não tem nada de muito novo. É Deus querendo fazer de nós pessoas melhores na simplicidade de estarmos no mesmo nível que Ele. Cara, se Deus não é pretensioso para dizer que nós não podemos nos alinhar com Ele, por que nós somos? Deus sai de toda pretensão, Ele deixa tudo isso de lado, nos quer levar ao mesmo nível, pai e filho, caminhando lado a lado, fazendo juntinho. Às vezes eu vejo os pais aí, Felipe, colocando aí os outros meninos, eu vejo o Cadu, como é que esse cara é babão com o filho dele, meu Deus. Ele fala, menino, tal, pô, que maneiro. Ele fala ali que meu filho faz, que, poxa, você acha que ele é diferente com Deus? E nós continuamos agindo sem entender. Continuamos ceiando, cantando, ofertando, pregando, indo para as praças, sem entender essa verdadeira alegria e desfrutar do verdadeiro milagre. Vamos ficar de pé? Sim, nós vamos estar orando sim. Vamos estar orando sim, tá? Vamos estar orando sim. Glória a Deus. Felipe, pastor Felipe, esse aqui é o queridão que eu falei com você que vinha aqui hoje, tá? Você já conhece o pastor Felipe, não já? Então tá bom, você falou comigo, eu conhecia, né? Glória a Deus. Eu creio, tá? Eu creio em milagres, eu creio. Creio no poderoso nome de Jesus, eu creio. Creio porque está aqui, muitos milagres aqui. Mas nosso Deus é mais do que esses milagres. Nosso Deus é um Deus de mudanças não só físicas, mas mudanças internas. E eu tenho acreditado nisso do profundo, lá do fundo do meu coração. E se eu me preocupar mais com as mudanças internas na minha vida, as mudanças externas serão mais consistentes. Eu lembro-me de algo que Deus me deu há alguns anos e eu não entendi. Crescimento sólido e conquista legítima. Talvez todas as conquistas que eu tive até hoje não foram legítimas e por isso eu não tenho tanta paz. Estou falando de mim, querido. Talvez não seja o seu caso. Talvez todo o crescimento que eu tive até hoje não tenha sido sólido e por isso ele sofre alteração com crises de todos os níveis. E por isso a paz não pode ser permanente. Por não entender, talvez eu não tenha desfrutado antes do que eu estou entendendo agora. Então, espero que você entenda toda essa salada que a gente fez. Se alguma coisa serviu para você e você entender, vai te colocar no contexto da alegria. Você não vai precisar perguntar para o outro de que ele está rindo. Por que ele está feliz? Você também vai ficar feliz. Porque essa é a cultura do rei. Posso orar, filho? Senhor, nos coloca neste mesmo contexto, Pai. Nos faça entender, Senhor Deus, como aquele pai que explica o filho mais velho. Não nos deixa, meu Pai, desapercebido como aquele jovem, sem entender o que estava acontecendo. Ó Deus amado, não nos permita, ó Senhor Deus, deixar de participar dessa grande festa que o Senhor tem preparado. Ó Deus, esse grande movimento de mudanças e de transformações que o Senhor tem, meu Pai, feito, fazendo com que pessoas que estavam mortas, meu Pai,
ó Deus, dentro de igreja, dentro em cima de altares, possam ressuscitar. Ó Senhor Deus, que nós venhamos entender que essas pessoas, meu Pai, Senhor Deus, são trazidas para o mesmo nível. E vão assumir, meu Pai, coisas grandes, porque o Senhor tem ressuscitado, o Senhor tem tirado de trás das malhadas, meu Pai, o Senhor tem levantado pessoas, meu Pai, que são totalmente, Senhor Deus, ó, contrário da visão, ó Senhor Deus, de homens, pessoas que não têm cara de pastores, pessoas que não têm cara de pastoras, pessoas que não têm cara de músico, pessoas que não se parecem, Senhor Deus, pessoas que nem têm tanto talento, mas que o Senhor quer usar e vai usar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não sejamos, meu Pai, Senhor Deus, que não estejamos amarrados a essa cultura, ó Senhor Deus, esses paradigmas, esses dogmas que nos foram, meu Pai, impostos, que nos foram, meu Pai, Senhor Deus, colocado como peso, mas que sejamos libertos de verdade, que não sejamos libertos, meu Pai, só, ó Senhor Deus, da boca para fora, que não saiamos daqui nesta noite, meu Pai, dizendo sobre isto ou aquilo, porque isso ou aquilo não aconteceu, aconteceu exatamente o que o Senhor queria que acontecesse, Senhor, e isso é cultura dos céus. Deus amado, acontece o que o Senhor quer que aconteça. Cabe a nós algumas coisas sim, meu Pai, mas a maior delas, meu Pai, assim como o próprio pastor disse nessa noite, ó Deus, a maior delas é que cada indivíduo creia, porque aquele que morreu, aquele que foi dado, Senhor Deus, para que todo aquele que nele cresce, não poderá, Senhor Deus, fazer nada se cada indivíduo por quem ele morreu não o aceitar, não crer, não entender que ele fez o sacrifício, que ele foi o sacrifício, para que nós, crendo, não perecêssemos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai, declarar mesmo, oh Deus, que Tu és o nosso Pai, oh, o Pai de todos, um só Pai, oh Deus, que nós possamos entender de verdade, Senhor Deus, oh meu Pai, que há a nós o direito de perdoar, de receber o Teu perdão, mas meu Pai, semelhante a nós que perdoamos aqueles que estão contra nós, nos fazendo algum tipo de mal. Pai, que nós devemos entender mesmo, que viver o Teu reino não é só mudar um estereótipo, viver o Teu reino não é só, Senhor Deus, mudar um linguajar, mas é agir, Senhor Deus, é nos cobrar a si mesmo essa reação, ó Senhor Deus, a todos a parafernália que nós vivemos, a todo, meu Pai, essa perseguição, a todas essas oferendas que nós passamos, a todas as ofertas que são feitas durante o dia, ó Deus, a tudo aquilo, nós podemos ser diferente, ainda que venhamos cair, a cultura do Teu reino nos ensina, meu Pai, que com certeza alguns passarão e nos deixarão caído, mas a cultura do Teu reino nos ensina, meu Pai, que aqueles que são menos esperados, aqueles que nós achamos que não são dignos, esses pararão e nos colocarão sob sua cavalgadura, nos levarão, meu Pai, para estalagens, lugares de tratamento e pagarão aquilo que for necessário para que sejamos curados. Pai, que essa cultura esteja em nós, que essa cultura esteja em nós, Senhor Deus, que não venhamos julgar os que passaram e nos deixaram para trás, mas que venhamos, meu Pai, desejar ser iguais àqueles que pararam sua caminhada e nos levaram com eles. Senhor Deus, em nome de Jesus, muda em nós, muda o nosso coração, muda-nos no tratamento conjugal, muda-nos no tratamento com o relacionamento com os nossos filhos, a fim de que quando estivermos na chamada igreja, nos ambientes diferentes do nosso lar, nós possamos reproduzir isso, Senhor Deus, reproduzir exatamente o que nós vivemos lá dentro. Em nome de Jesus, tira essa cultura teatral, em que parecemos, meu Pai, muito espirituais, quando assumimos lugares que chamamos de tribuna, mas não somos nada espirituais quando as deixamos, quando entramos nos nossos lares. Muda nossa mente nessa noite, que Teu Espírito tenha liberdade para nos cobrar essa postura nos nossos lares, nos constranger com Seu amor, a fim de que, assim como disse Filipe, Deus, só amar. Se só amarmos já será muito mais do que suficiente. Se amarmos, meu Pai, nós trataremos o nosso próximo como gostamos de ser tratado. Se amarmos, nós perdoaremos como gostamos de ser perdoados. Se amarmos,
nós não defraudaremos, assim como não gostamos de ser defraudados. Se nós amarmos de verdade, Senhor Deus, ó Deus amado, nós não entenderemos que é o sacrifício que nós fazemos que irá aproximar as pessoas de nós, mas é o amor, Deus, que não nos deixará com que elas nos deixem depois de se achegar a nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos faz melhor do que quando entramos aqui. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, Deus. Amém.